Faz favor, então. Bem, boa tarde a todos. Eu sou o convidado improvável disto, graças aqui ao Egídio. É uma enorme honra e um orgulho imenso, e ainda mais depois de ver este fantástico livro que eles militantemente produziram e editaram. É uma enorme honra e um orgulho estar aqui. No dia 1 de outubro, que também passa a ser o dia da liberdade, né, pelos vistos, já estamos mais desmascarados. Queria agradecer o convite e queria também fazer uma breve referência ao sítio onde estamos, por falar em liberdade. A Unicep, mesmo durante este período que nos virou as vidas do avesso, resistiu e aqui continua de pé e com voz ao alto. Portanto, agradecer-te também por isso. Eu tive que escrever porque isto já não vai lá com improvisos, peço desculpa. É de bom tom que o apresentador não masse a audiência nem roube palco aos autores, mesmo que a obra peça um tratado e convoque um turbilhão de emoções que só se estanca na torrente, como dizia e cantava o Sérgio. Este livro convoca tudo isso, mas eu serei o mais comedido possível, a bem do coletivo que idealizou e concretizou este livro, desafiando as probabilidades e sobressaltando algumas consciências. Em último caso, se eu me esticar, que algumas vozes ao alto me mandem calar, por favor. Primeiro, é preciso dizer que há sempre algo na história do PCP que toca em cordas sensíveis, sem que seja preciso ser-se do PCP. Conheço e convivo com casos de frenética devoção não partidária, mas absolutamente respeitosos e reconhecidos ao património de luta do Partido Comunista. Este livro conta as histórias de 100 objetos com peso político, significado afetivo e relevância histórica que atestam o indiscutível património humano e referencial da militância comunista. Não é um livro do PCP, mas é um livro indissociável da história do mais antigo partido português em atividade, que transporta com uma cadência contagiante uma polifonia e um portfólio inigualáveis de resistência, luta e liberdade, que revelam tanto de humanidade, gratidão, solidariedade e honradez, como de lealdade incondicional a uma entidade coletiva. Pode não se pertencer ao PCP, nem sequer andar lá perto, mas ninguém poderá ficar indiferente a estas histórias contadas à escala humana, cotidianas, terra a terra, por vezes quase artesanais, que forram e costuram o percurso comunista, cujo papel e reconhecimento são ainda, coisa rara, transversais ao universo político, pelo menos enquanto disso houver memória. Só uma inclinação clínica e cínica para a tolice pode ignorar este facto tão simples como indesmentível, que é o de estas histórias e objetos que recheiam e consolidam os laços afetivos dos seus protagonistas com a história do PCP não estarem ao serviço da vidinha nem de líderes messiânicos, providenciais ou mitómanos. São isso sim, narrativas coletivas e individuais, erguidas, partilhadas e abraçadas por milhares de mulheres e homens que em ditadura e em democracia nunca desataram os nós da resistência nem a conjugação plural de um ideal, mesmo quando sujeitos a todo tipo de privações e perseguições. Estas 100 histórias e objetos simbólicos a pretexto do centenário do PCP atestam, acima de tudo, a firmeza e a profundidade das raízes políticas, dos traços de união popular e as marcas de uma ligação multifacetada à sociedade portuguesa, por muito que às vezes ela pareça distante destas devoções. Mais do que na história do PCP, é nestas histórias, símbolos e objetos que estão inscritos os códigos de sobrevivência e longevidade de uma causa. Neles, e em algumas das magistrais narrativas que aqui se reproduzem, inscreve-se a própria história de comunistas de gerações várias
que não reivindicam qualquer estátua ou pedestal a pretexto da sua dedicação, abnegação, resistência e sofrimento. Se o PCP tem, na entrega da sua militância, uma história rica e íntegra, sem prejuízo dos seus defeitos e contradições, é porque ela foi escrita por mulheres e homens que não cabem nas molduras, nos chavões e nos preconceitos com que muitas vezes se olha para os militantes deste partido, ou até mesmo quando ele se põe a jeito. Muito do que aqui se fotografa e relata pode já parecer arqueológico aos olhos de alguns, mas estas páginas, é preciso dizê-lo frontalmente, não retratam fósseis nem ruínas. Falam, sim, de organismos vivos, de uma memória que arrebata corações, que procura a concretização de ideais e que contagia gerações. Pergaminhos de luta que os seus protagonistas consideram tão importantes como o pão da manhã. É uma história viva, vivíssima, porque estes objetos, estas histórias não são de museu, nem estão a caminho dele, entregues ao mofo e ao pó do tempo acelerado em que vivemos. Se estes objetos são símbolos vivos e histórias em movimento, é também porque as histórias das mulheres e homens que moram nestas páginas continuarão a sobressaltar e a contagiar outros, por quanto lhes pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo, como diria Jorge de Sena. São objetos, vidas, percursos que retratam um profundo sentido de pertença a uma causa coletiva que, embora não imune a desgastes, derrotas e retrocessos, recusa resignar-se à condição alegórica ou memorialística, sem alma, sem vida, sem nada, para consumo fúnebre da atualidade reinante. Não. Estes objetos, eles próprios, extensão de corpos, de ideias e existências dignas, não são espólio desbaratado nem testamento fúnebre. Pelo contrário, constituem matéria viva, pulsante, sanguínea, essa mesma que é indispensável para sabermos de onde se vem, para onde se vai e já agora com quem. E gostes ou não do PCP, representam uma cartografia humana que reclama, no mínimo, o mais profundo respeito pela memória e um olhar despido de intolerância. Este livro, de resto, revela muito mais sobre o PCP do que a história oficial do PCP. E vai para além do PCP. Porque nele cabem todos os afluentes do altruísmo que alimentam os caudais das epopeias coletivas, ontem, hoje e amanhã, independentemente das fidelidades, conjecturas, avanços, recuos e desentendimentos. Sem esses afluentes e esses caudais humanos, os partidos são mortos-vivos, ficções e assombrações de si próprios ou das suas circunstâncias. Por isso, este livro não nasce apenas para fixar memória, no meu entender. É sobretudo um livro para memória futura, inventário que desafia e se insurge contra qualquer culto ao esquecimento tão em voga. É um livro cujas fotografias, relatos e personagens são o negativo da desmemória digital e, por vezes, institucional, e constitui prova física, bufetada e safanão num tempo de instantâneos, de superficialidades insufladas, de pantomineiros da pós-verdade e reciclagens ideológicas ao arrepio das conquistas da humanidade. Este livro é ele próprio um objeto de luxo, em todos os sentidos, que honra, dignifica e preserva uma identidade e essa vontade indómita de fazer futuro para lá de diretrizes,